O Japão é um país localizado no continente asiático e também chamado de Terra do Sol Nascente. País insular, tem uma área de 377 mil quilômetros quadrados e é a terceira economia mundial. Dados gerais: capital, Tóquio. População, 126.730.000 de habitantes. Regime de governo: monarquia parlamentarista. Monarca: Imperador Akito. Primeiro-ministro: Shinzo Abe. Moeda: iene. Religião: shintoísmo, budismo. Idioma: japonês. A bandeira do Japão exibe um círculo que representa o Sol, também chamado de Inomaru. A bandeira é utilizada desde 1870. O desenho é utilizado desde o século XII pelos samurais Bushi, em batalha entre os clãs Taira e Minamoto. Os samurais desenhavam o círculo do Sol em leques, os chamados gunzen. A figura começou a aparecer em batalhas como a de Sekigahara, em 1600, e enfeitava em diversos painéis. O território japonês é integrado por 3.000 ilhas, que agregadas correspondem às áreas dos estados brasileiros de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As principais ilhas são Honshu, Shikoku, Hokkaido, Kyushu. A ilha está localizada entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. Faz parte do Círculo do Fogo do Pacífico. Com grande instabilidade tectônica, atividade vulcânica intensa, além de um solo pobre, com baixa oferta de minérios e combustíveis. O relevo é formado por montanhas e planaltos, sendo que a maioria do território é montanhosa. Na região denominada Chubu, em Honshu Central, há uma cadeia de montanhas com mais de 3.000 metros de altura. A mais alta é o Monte Fuji, que tem 3.700 metros de altura e está localizado entre as províncias Imanashi e Shizuoka. Por conta do relevo, o Japão é marcado por intensa atividade vulcânica. Existem hoje 80 vulcões ativos no país e a maioria tem capacidade para causar intensa destruição. Os rios longo e importante do Japão é o Shinano, com 370 quilômetros de extensão. Também são de grande importância os rios Chubu, Tone e Ishikari. A topografia influi diretamente no curso, impulsionando fortes correntezas em direção ao mar. Essa característica resultou na formação geológica como as planícies e os deltas. O Japão está sob a influência do clima subártico, onde as 4 estações do ano são bem delimitadas. O inverno é influenciado por ventos sazonais e parte do território, em especial a região montanhosa, é influenciada por nevascas intensas. Nessa época, a temperatura média é de 5 graus Celsius. O outono japonês é marcado pela ocorrência de tufões. Ao menos 30 tufões atingem o arquipélago nessa época do ano. Já no verão, as chuvas são intensas e as temperaturas médias chegam a 30 graus Celsius. A umidade relativa do ar é elevada nesse período e há chuvas e tempestades constantes. A temperatura oscila bastante na primavera japonesa, marcada também por ventos quentes e baixa pressão. O Japão está entre as maiores economias do mundo e até aos anos 90 era a segunda, atrás somente dos Estados Unidos. Hoje, em terceiro lugar, foi ultrapassado pela China. A indústria tecnológica é sua principal fonte de renda e os destaques são para a produção nos setores de informática, eletrônica, robótica e nanotecnologia. Ao menos 85% da produção industrial do Japão está localizada nas regiões de Tóquio e Osaka, que juntas formam a maior megalópole do país.
Devido ao território limitado a uma pequena parte de terra agricultável, a produção de arroz é a mais importante, mas também há o investimento cultivo de frutas e legumes. Apesar de ser um país extremamente ligado à tecnologia, a cultura japonesa tradicional ainda tem seu espaço. Vários produtores culturais modernos chegaram ao Ocidente, como o mangá. Destacam-se personagens como Hello Kitty, Ikebana, arranjos florais e origamis, dobraduras de papel. Por outro lado, as artes marciais como o karatê e o judô estão popularizadas no mundo inteiro. A culinária japonesa conquistou o mundo nos anos 90, quando foram abertos restaurantes japoneses nas grandes cidades. No conjunto de elementos que formam a cultura japonesa, a cerimônia do chá está entre os mais importantes, denominada Chanoyo. Marca reuniões e encontros. Foi incorporada à cultura japonesa no século VIII, a partir da China. O povoamento do território hoje ocupado pelo Japão começou no século III a.C. A partir do século VI, a região foi unificada e somente no século XVI passou a ter contato com o europeu. Por meio de navegadores portugueses e espanhóis, o Japão iniciou o processo de trocas comerciais com o mundo ocidental. Entre 1542 e 1543, navegadores portugueses atracaram na praia de Tanegashima. Japoneses e portugueses iniciaram o processo de trocas comerciais, porém a imposição do cristianismo fez os governantes locais proibirem a entrada de estrangeiros e a saída de japoneses. No século XVI, o Japão ainda limitava o comércio exterior aos portugueses e holandeses. Este isolamento, chamado de sakoku, tinha como objetivo preservar as tradições e costumes japoneses. Assim, proibia a entrada de estrangeiros na ilha e a saída de japoneses. Este regime, sob o comando do clã Tokugawa, era militarizado. Começou em 1603 e perdurou até a chegada dos norte-americanos, em 1853. Um ano depois, o Japão assinava o Tratado de Kanagawa, que resultou no fim do domínio Tokugawa. Através da Revolução Meiji, o processo de industrialização começou em 1868, quando o imperador Michishū Ito sobe ao poder. Este período foi denominado Era Meiji, 1868 a 1912, e foi marcado pelos investimentos em meios de transporte, principalmente as ferrovias, bem como portos e minas. A educação voltada para a qualificação de mão de obra foi universalizada. A economia foi denominada por clãs familiares que se infiltraram no comércio, nas finanças e na indústria de todos os portes. Nesse período, o processo de industrialização foi dificultado pela falta de matéria-prima, energia e um limitado mercado interno. Na tentativa de suplantar esses obstáculos, o governo decidiu investir no militarismo para conquistar novos territórios e formar colônias. Entre as sucessivas campanhas militares, a primeira foi a Guerra Sino-Japonesa, ocorrida entre 1894 e 1895. Nessa altura foi ocupada a Coreia e Taiwan. Quando derrotou a Rússia entre 1904 e 1905, o Japão conquistou as Ilhas Sakhalinas. A Manchúria foi ocupada em 1931, para onde foi enviada Puyi, o último imperador chinês. Confiante nas vitórias, o Japão invadiu a China em 1937, conflito que integrava a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, o exército japonês invadiu Pearl Harbor, no Havaí, e provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Os americanos combateram os japoneses em várias ilhas do Pacífico, como Iwo Jima,
Com o intuito de abreviar as batalhas, foram lançadas bombas atômicas sobre a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 e Nagasaki, 3 dias depois. O Japão se rendeu em setembro de 1945 e foi obrigado a aceitar as imposições dos Estados Unidos, tornando-se seu principal aliado. A maior transformação em termos sociais, econômicos e políticos na sociedade japonesa ocorreu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos determinaram a mudança do Japão no pós-guerra. Com o objetivo de encerrar o regime feudal e o militarismo, os norte-americanos aplicaram diversas medidas: reforma agrária, desmilitarização da ilha. Suas forças armadas seriam limitadas e usadas como autodefesa. O Japão passou a ser laico. O imperador deixou de ser considerado um deus. A monarquia parlamentarista tornou-se o regime de governo. Houve impacto na sociedade, na economia e na cultura japonesa sob a justificativa de modernizá-lo e sepultar seu passado feudal e militar. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952, quando o Japão recuperou a soberania. O modelo industrial japonês está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70. Resumo: o Japão século XVII foi marcado por uma política chamada Sakuko, o fechamento total de suas fronteiras para estrangeiros e proibição de saída para seus cidadãos, ou pelo menos esta é a versão oficial. Esta tem como objetivo mostrar o Sasoku sob outra ótica, como um projeto histórico e com uma flexibilidade muito maior do que a imaginada pelo senso comum. Curiosidade sobre o mesmo. O Japão tem um festival de inverno chamado Kakotai, que reúne milhares de pessoas para incentivar a prática desportiva. O aventureiro Marco Polo teria sido o primeiro europeu a chegar ao Japão após viajar à China em 1291. Os portugueses apresentaram as armas de fogo aos japoneses. Há palavras de origem portuguesa no vocabulário japonês, como obrigada, pronunciado arigatou.